Boa tarde. Tô conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo, gente, direitinho? Ótimo. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada aí pelo retorno. Oi, Jamília, Fabrícia, o Francélio já chegou, o Ângelo. Eu ia chamar ele de Ângelo, pra me lembrar disso. Oi! Oiê, Boa tarde, querido amigo. boa tarde, meu bem. Bem-vindo. Tá me ouvindo Seja bem? bem-vindo. Tô. Estamos, né? Vamos ver que o pessoal dá o retorno, ver se está todo mundo ouvindo bem. Como estamos? Tudo bem? Cara da Suquinho de, riqueza. suquinho de limão, né? Pra refrescar o negócio. Ah, Francélio, a gente está começando. Aliás, desculpa, vou chamar de Ângelo. Porque eu conheci Francélio, ele ainda era Francélio. Aí agora é Ângelo Oliveira. E aí eu tenho toda uma dificuldade de chamar de Ângelo, mas vou falar Ângelo. Tanto Tá faz, ouvindo bem? menina. Tô te ouvindo Tá super ouvindo? bem, tanto faz. Eu me identifico mais com o Ângelo, mas tudo bem, sem problema. Olha, o pessoal dando boa tarde pro doutor Lindo. Vou dar uma boa tarde aqui para a Márcia Moreno. Ela é responsável pelo Museu Cearense aqui lá no Dragão do Mar, sempre está nas nossas lives. É uma honra tê-la aqui com a gente. Ângelo, a gente está iniciando e antes da gente começar a conversa mesmo sobre o nosso tema, eu queria convidar que a gente se apresentasse, né, e fizesse uma descrição de como é a gente está, né, caso a gente tenha algum seguidor que precise dessa descrição da gente, tá bom? Eu vou começar e aí eu passo para você se apresentar também, Tá tá? ótimo. Então, eu sou Liliane Dantas, sou uma das integrantes do Inclusive. Hoje estarei aqui muito feliz, mediando com essa conversa com o professor Ângelo. Eu sou branca, tenho os cabelos castanhos, com luzes. Estou com a blusa branca, de mangas um pouco bufantes. Atrás de mim eu tenho um jardim, é meu jardim de inverno, com várias plantinhas, decorando aqui o meu cenário. E agora eu vou passar para o Ângelo. Bom, sou o professor Ângelo, sou negro, estatura mediana, mas eu tô sentado, não dá pra perceber tanto. Mas eu estou de óculos. Atrás de mim tem os meus livros, alguns dos meus livros. E estou com uma camisa estampada com motivos africanos. E é isso. E se tiver algum surdo nos ouvindo, o meu sinal é esse aqui, ó. Tá? O meu sinal em O meu Libras. sinal é assim. Pois é, eu já tinha posto isso no meu script, né? Fazer a descrição, a gente tem que ser coerente. E é uma questão de direito também do acesso à comunicação. Isso é muito importante. Inclusive, eu quero parabenizar vocês, a organização, o pessoal do Inclusive, as 4 professoras, que eu tenho um enorme apreço e admiração, né? Fazer esse trabalho inclusivo, né? De fato, né? Pela inclusão e é um trabalho inclusivo. E aí, E até legal. posteriormente, vamos Ah, pensar, porque eu sei que o negócio é daqui para melhor, então vamos pensar a posteriori de uma tradução simultânea em isso, eu já ia até Libras. comentar, que a gente tem assim, a gente tem tentado, né? Hoje mesmo pela manhã eu estava conversando com uma colega que ela é cega, e aí sobre a questão da acessibilidade do próprio post que a gente encaminha nos grupos de WhatsApp. E aí a gente conversando assim, como a gente ainda está aprendendo, mesmo a gente que está na área da inclusão, né, da educação especial, nessa perspectiva. E aí, assim, a gente tem um desejo muito grande mesmo de conseguir fazer a transmissão com a tradução em Libras, mas a gente ainda tem a dificuldade da parceria, né?
como nenhum de nós quatro é intérprete, e aí a gente não tem nenhuma renda em relação à página do Inclusive. Então teria que ser realmente um trabalho voluntário de uma pessoa fazer essa interpretação. Mas a gente vai conseguir, estamos tentando e vamos conseguir. Vai conseguir sim. E um trabalho da inclusão é um trabalho de grandes aprendizagens. Todo mundo está Isso. aprendendo, porque nós somos produtos de um modelo de sociabilidade que segrega por natureza, que não é inclusivo. Então a gente está aí rompendo, é uma ruptura a cada dia. Isso. E aí, nossa conversa de hoje, Ângelo, é sobre formação de professores na perspectiva da educação inclusiva, né? Da inclusão, na verdade. E aí, para a gente começar o tema, eu queria pedir que você explicasse um pouco, falasse um pouco sobre qual é a diferença entre a educação especial, a educação inclusiva. A gente já até trouxe um post sobre isso na nossa página, mas para esclarecer melhor as pessoas, porque ainda tem gente que usa como sinônimo a educação especial como a mesma coisa de inclusão. E aí eu queria pedir para você trazer esse esclarecimento para a gente também pensar no que é essa formação na perspectiva inclusiva. Tá, primeiro eu quero dizer que é super pertinente a gente falar, conceituar a inclusão, aquilo que a gente acredita por inclusão, a partir dessa nossa construção, porque a gente está vivendo num tempo, num período que o óbvio tem que ser dito, que a gente precisa lutar para garantir as conquistas, né? Por mais que a gente tenha que lutar por mais conquistas, mas tem que lutar também para assegurar aquilo que já foi ganho, que já foi conquistado, né? Porque a gente está num tempo aí muito estranho em que a gente tem perdido as conquistas. Nós estamos sob a ameaça de perder conquistas históricas, né? Que se deram por muita luta dos movimentos sociais. Né? Então, é muito importante trazer, a gente afirmar qual é a inclusão que a gente acredita, o que a gente pensa sobre inclusão. E aí, falar sobre a educação especial. A educação especial, no passado, ela foi substitutiva da escola comum. Eram espaços, né, a partir dos quais as pessoas com deficiência se escolarizavam, aprendiam. Então, se construía um conjunto de técnicas, e aí eu falo de uma perspectiva mais técnica, né, para ensinar esses sujeitos, né? Então, era segregadora, né, apartada, separada dos espaços comuns, né, da escola comum. A pessoa com deficiência não tinha esse direito de escolarizar no mesmo espaço que as outras pessoas, até porque eram desumanizadas, né, por muitos eram nem tidos como seres humanos, e tinha esse caráter de ajustamento, de normalização, né? A própria Gilberta Januzzi, ela tem um relato bem interessante, Lili, falando sobre a educação especial no Brasil, a história da educação especial no Brasil, né? Que aí, quem estuda já sabe que os grandes demarcadores da história da educação especial foi a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, no Brasil Império ainda, né? Foi criado por Dom Pedro II, que ainda hoje nós temos lá o Instituto Benjamin Constant, né? Então ela foi a primeira escola especial, em 1886, construída para escolarizar pessoas cegas. Mas da grande parcela de cegos que então, né, que na época viviam no Brasil, somente uma pequena parcela era escolarizada ali, na capital do Império. Né? As demais províncias não tinham uma escola voltada, mesmo que segregada, para a escolarização de pessoas cegas. 2 anos depois, tem uma nova escola especial para pessoas surdas, o Imperial Instituto dos Meninos Surdos, né? Surdo-mudo, na época chamado assim, também nessa perspectiva. E interessante, falando do ajustamento, da normalização que as escolas especiais, né, que não é nem as escolas especiais, mas que a educação especial surgiu com essa perspectiva de normalizar o sujeito, de ajustar a partir de uma ótica, a partir de uma perspectiva, de uma identidade normal, né, que é convenção, que é hegemônica. A identidade normal, normalizante, é hegemônica.
Então, sim, a partir disso, com essa referência, as pessoas com deficiência iam para esses espaços para se escolarizar e se apropriar dessa postura que mais se assemelhasse com o dito normal. E aí, ela diz que por volta de 1900, houve uma denúncia, aí já na República, o governo federal recebe uma denúncia que tinha espaços, hospitais psiquiátricos, em que as pessoas com deficiência, crianças com deficiência, estavam convivendo com a nudez de adultos, com cenas de masturbação, né? Isso está naquele livrinho da Gilberta Januzzi, Escola da Educação, a sim. História da Educação Especial no Educação Brasil. especial no Brasil. E aí, essas crianças viviam lá e eram todas no mesmo espaço, sem um respeito à dignidade humana, convivendo dentro daquele espaço, né, adultos com crianças expostos a essas condições, né? E havia uma categorização, né? A Gilberto Januzzi fala, Magalhães também fala sobre isso, dessa categorização. Os loucos, os cretinos, os idiotas, os educáveis, né? E Uhum. muitas vezes quem dava o laudo era um médico legista da polícia. Só para a gente entender o quanto essa sociedade disciplinar, e aí eu faço uso de um termo de Michel Foucault, né? Essa sociedade disciplinar constrói esses inimigos, constrói esse outro para oprimir, né? E para se afirmar enquanto normal, né? Enquanto se afirmar no poder, né? Dentro dessa relação de poder, dentro desse processo hegemônico. E aí o governo federal manda uma comissão de deputados federais para analisar esses espaços. E aí eles fazem um relatório, e de fato as condições eram precárias, e são criadas, o governo, a partir desse relatório, cria 2 pavilhões chamados, né, conhecidos, chamado de Pavilhão de Bourneville, que é uma iniciativa inspirada na França, né, uma iniciativa francesa. E o que eram esses pavilhões? Eram alas infantis, e nessas alas, ali começa a história da educação especial voltada para a escolarização de crianças com deficiência intelectual, né? Toda uma equipe multidisciplinar, né? Médicos, psiquiatras, né? Médicos, psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e até pedagogos, tudo voltado para normalizar o sujeito. Algumas crianças, né, com o passar dos anos, conseguiam manifestar Enquadrar, né? o enquadramento, manifestar características que se assemelhavam a aquilo que se configurava como dito normal, que isso é uma prisão, né? A gente questiona esse padrão de normalidade, e outras morriam nesses espaços. Então a sociedade era poupada, era privada do convívio com essas pessoas, né? Então a gente vê que a nossa sociedade, e sobretudo a sociedade capitalista, ela impõe padrões e ela marginaliza, né? Se a gente for fazer uma leitura mais social, filosófica, política, a gente vai ver ali que está todo mundo incluso, está todo mundo incluído numa sociedade capitalista, mas essa inclusão não é justa, né? Quem está debaixo da ponte está exercendo uma Ah, função social, né? Quem sim. está desempregado está exercendo uma função social numa sociedade capitalista. Tá, o que Karl Marx chama de exército de reserva, né? Está Sim. pressionando quem está dentro. Ou seja, Lili, você não quer submeter a mim, não? Pois tem 10 Tem ali uma fila já desempregados que, esperando. É. pela metade do que você ganha, vem trabalhar para mim. Então está exercendo uma Sim, função social, né? Só que essa inclusão ela não é justa, né? sim. Então, essa perspectiva, né, da educação especial. E aí vem, né, nos anos 40, um grande boom das escolas especiais, que são escolas que aí a gente reconhece o valor histórico das escolas especiais, e elas, no processo de inclusão, têm um valor enorme, elas Que é protagonizam, elas importante, né, Ângela, a gente é, dizer, porque para elas não assumirem papel de vilã, e pelo contrário, elas foram fundamentais para dar, inclusive,
visibilidade de existência dessas pessoas que Claro, muitas vezes eram escondidas, né? claro. E aí a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre a transformação da escola especial rumo à perspectiva de uma educação inclusiva. E a gente pesquisou e viu que a escola especial, ela é um instrumento importantíssimo na construção de um sistema educacional inclusivo. Então, a escola especial, ela pode contribuir com a formação de professores, com o atendimento educacional especializado em contraturno. Ela pode se transformar em Entendendo que ela mudou justamente essa perspectiva de ser substitutiva, de segregar e substitutiva. substituir, para ela ser Exa parceira hoje em dia, né? Para ela ser exatamente. colaboradora desse processo. Exatamente. E a escola que eu pesquisei em específico, ela foi uma escola de vanguarda. Foi ela que começou a discutir a educação, a escolarização de pessoas com deficiência como um direito. Como direito de estar na escola comum. E começou a enviar os alunos lá em 2002, antes da Política Nacional de 2008. Então, essa escola, que foi vanguarda, né? a PAI de Maranguape, ela provoca, a partir dos fóruns de educação especial, ela provoca o governo municipal a criar uma célula de educação especial voltada para a inclusão. E aí, dentro desse processo, ela vai aprendendo, vai tendo grandes discussões, e ela é ressignificada, ela passa a ser um centro de atendimento e inclusão da pessoa com deficiência. Então, ela passa a atrelar a matrícula do aluno lá à matrícula na escola comum. Na escola. Isso, na escola comum. Exatamente. Então, daí a importância. Mas tem um grande marco que é a Constituição de 1988, tá? Que é a chamada Constituição Cidadã, né? Que foi uma Constituição que houve vários movimentos. Claro, gente, que a luta não encerra aí, tá? A luta continua. A Constituição de 88, embora seja uma Constituição cidadã, mas entre a lei e o fato existe uma lacuna enorme que a gente precisa lutar e aproximar e diminuir essa distância. E mesmo assim, a história vai se modificando, as demandas são outras. E a gente vai percebendo que tem algumas brechas que a gente tem que continuar a luta, né? Mas ela foi um avanço inegavelmente. E lá no seu artigo 208, ela já diz, né? Primeiro no artigo 205, a Constituição de 88 já diz que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Lá na frente, em 96, é que a LDB vai dizer que vai inverter essa ordem, essa ordem. Mas a Constituição ela já diz que a educação é um direito, então ela não é mercadoria, gente. Ela não pode ser mercadorizada. Nem é favor. Então a gente está aqui em defesa de uma educação pública estatal. E aí, mais na frente, quando a gente for falar da inclusão, a gente vai falar que a educação inclusiva ela se coaduna com a luta por uma educação pública estatal, tá? Essa é uma qualidade frente de qualidade, mundo, né? Para a classe trabalhadora. Não é só estar lá na escola ocupando uma cadeira e fazendo mão de obra barata, mas justamente dando a oportunidade, sendo realmente uma possibilidade de oportunidade, né? Exatamente. E aí, lá no artigo 208, ela diz que o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência deve ser ofertado preferencialmente na rede regular de ensino. Esse artigo da Constituição, ele foi durante um bom tempo interpretado, né, atendimento educacional especializado como sinônimo de escolarização. E aí começa a acontecer, né, muitos espaços, muitas escolas começam a se escudar, né, usar esse trecho da Constituição, fazer uma interpretação equivocada para usar como escudo. Olha, os meus professores não estão preparados. A minha escola não está preparada. E lá na Constituição diz que é preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a gente não pode receber esse aluno. Nós faz uma interpretação conveniente, né, para aquela situação, né? Exatamente, Lili.
Então, e aí, a partir de muita luta das pessoas com deficiência, das famílias, e aí eu quero destacar o protagonismo da pessoa com deficiência, das famílias, tá? A luta e também dos organismos internacionais, tá? A gente também não pode dissociar nessa educação dos ditames dos grandes bancos mundiais, né? A nossa educação está, ela está atrelada a essa condição, né? E aí a gente começa a construir uma escola inclusiva. Então, nos anos 80, a gente pode falar numa escola em uma integração, que é um processo condicional. O aluno passa a entrar na escola comum desde que ele se adeque à oferta da escola, desde que ele entre no perfil de aluno que a escola espera, né? E isso é o movimento da Então, integração. aí você continua na proposta de moldar o sujeito a uma necessidade social. Então, Moldar o quem sujeito. está apto vai poder participar e quem não está permanece numa situação ainda segregada, né? Exatamente. E nisso, as escolas especiais funcionando e muitos alunos se escolarizando lá. Porém, a partir da Declaração de Salamanca de 94, de 2004, Declaração de Salamanca, cujo Brasil é signatário, ele assina e aí passa a ter peso constitucional. E aí vem a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Esses dispositivos e essa luta, né, leva à compreensão de uma educação especial não mais substitutiva da escola comum, mas complementar ou suplementar, né? Então, na atualidade, a educação especial, que foi que você me perguntou, né? A diferença de educação especial para a educação inclusiva. Então, na atualidade, a educação especial, ela é uma modalidade da educação, tá? Complementar ou suplementar a escolarização dos chamados alunos público-alvo da educação especial. Então, a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela diz, olha, quem é o aluno público-alvo da educação especial e diz que os sistemas de ensino devem se equipar, devem estar prontos para receber, para matricular a todos os alunos indistintamente, independente da diferença que ele venha apresentar, né? E se equipar para receber esses sujeitos. E aí, voltando o olhar para as singularidades desse sujeito, a educação especial passa a se apresentar como um conjunto de recursos pedagógicos e de acessibilidade que vão instrumentalizar o aluno para que essa inclusão aconteça, para que ele consiga se apropriar dos conhecimentos que são ofertados pela escola, né? Aí eu acho, Célia, assim, nesse momento, a gente pensar assim, o professor de sala de aula regular, ele não tinha essa experiência com esse público, né? Considerando todo esse contexto histórico que você traz da educação especial. E aí, mesmo com esse período de integração, a gente vê que quando vem a política nacional que diz assim, olha, 2008, ele tem que estar realmente em sala de aula. E aí, esse estudante, que até então não era da convivência desse professor, e quando ele chega na escola regular, como é que você avalia essa chegada? Como é que o professor recebe esse aluno? E aí, como é que é esse impacto? Como é que isso se coloca, inclusive, nos discursos dos professores, da prática dele, né? Os professores de sala de aula regular. Olha, a presença dos alunos com deficiência desestabiliza aquilo que a escola estabeleceu como sendo a proposta, né? A sua proposta de ensino, a proposta de aluno, né? E desestabiliza o professor. Inclusive, na minha tese, a gente coloca isso, que a presença do aluno com deficiência causa um certo desconforto. Isso, relato das professoras, as professoras que foram pesquisadas pela nossa pesquisa,
né? Causa um desconforto porque coloca em xeque, porque coloca no canto da parede aquilo que elas aprenderam sobre o que é ensinar, sobre o que é aprender, sobre o que é sobre como um sujeito aprende, né? Então a escola, a formação do professor, e aí a gente já começa a falar, ela é voltada para um aluno abstrato, para um aluno ideal e não aluno concreto. Isso nega, há uma contradição aí do aluno concreto para esse aluno abstrato, para esse aluno ideal, né? Que vem trazendo suas demandas. E que parece que são todos os mesmos. Na verdade, quando a gente fala de um aluno ideal, na verdade a gente pensa assim, é como se a sala toda fosse composta por um único modelo de pessoa. Por um único modelo. Né? Que a gente pensa nessa homogeneidade que ainda existe. E aí, assim, muitas vezes os estudantes da pedagogia saem do curso de pedagogia. Eu até brinco, às vezes, quando eu falo com os estudantes que estão se iniciando, né? Que assim, olha, se vocês estão pensando que vão chegar na sala de aula, que vai estar todo mundo lindamente sentado, banhado, cheiroso, sem nenhum problema para resolver, então eu queria dizer a vocês que essa não é a realidade da escola. Se alguém disse para você, isso não é a realidade da escola. Então, eu acho que já chega no primeiro ponto do processo de formação do professor, né, Ângela? Assim, o que é que a gente discute de realidade da escola com esse sujeito que está lá no curso de pedagogia, ou até das outras licenciaturas, né? Quem é esse aluno real? Que turma real é essa? Que desafios é que vão de fato estar acontecendo? Então, o primeiro aspecto que a gente tem é, dentro da formação inicial, o que é que significa? Como é que a gente pode pensar em minimamente, porque um curso de graduação não prepara nenhum profissional para a realidade de fato, mas para que minimamente se aproxime com a realidade da escola, né? Que ele não vá tão distante daquilo que de fato acontece. O famoso 3+1, né? Ao longo de as licenciaturas, né? Aí eu falo de todos os cursos de formação de professores, as licenciaturas, elas passam 3 anos oportunizando os conteúdos específicos, e aí 1 ano são disciplinas voltadas para o ensino, né? E aí, muitas vezes, essa costura, essa aproximação teórico-prático, né, ela fica a desejar, né? Até porque teoria e prática, elas se constroem ao mesmo instante. É tanto que as minhas turmas de estágio, a gente até reflete sobre... Gente, o estágio não é a hora da prática. Agora é a hora da prática. Estanque. Ali é um momento de constante reflexão e ação. Reflexão sobre a própria praxis. Então, os cursos de formação de professor, das formações iniciais, deveriam estar constantemente fazendo esse bate e volta. Refletindo, o olhar deveria ser para o chão da escola, para esse aluno que vai chegar, para essas demandas que vão chegar. Mas forma um professor para um aluno ideal, um aluno que não existe, um aluno que aprende no mesmo tempo, no mesmo ritmo, com as mesmas mediações. Mesmas coisas, as mesmas experiências. Então, né? A gente se apropria tecnicamente de estratégia de ensino. Então, a gente se apropria e chega lá e a gente vai aplicar as técnicas. Só Sim. que há uma contradição aí. Tem um indivíduo, né? Tem um indivíduo. E que, nesse instante, há um choque e desestabiliza. Por isso que tem aquele livro da Edune Oeste que diz que não se faz inclusão sem a presença dos excluídos. Então, a presença desse aluno... Claro que a gente não defende só a presença. A gente defende o acesso, a permanência e o usufruto de tudo, né? Quanto a escola vai ofertar. A participação desse sujeito. Primeiro, a compreensão desse sujeito enquanto sujeito. Porque a gente vê que é um não sujeito em um não lugar, que vai a reboque dessa proposta da escola. Então, tudo da nossa escola é para padronizar, né? É uma escola padronizadora, por isso que o uniforme vem de uniformizar. E tudo isso vai formando, né? Esses grupos que estão no poder, eles não admitem o currículo oculto, mas ele há. Na hora que você chega na escola... A forma como as pessoas te recebem. Sim. Você ficar... você fazer uma fila para entrar na sala de aula, né? Eu trabalhei muitos anos na educação básica, 15 anos, e a gente vê as filinhas, né? Aquilo é formação.
a fila para cantar o hino do Brasil e fazer uma oração, né? Então, aquela forma de cantar o hino do Brasil, de bater a continência, aquela reza que tem lá, ela diz sobre uma religião que é hegemônica, né? Então, eu lembro que no governo Lula saiu uma lei, uma orientação para as escolas cantarem o hino nacional. Mas é diferente de outros governos que tem que cantar o hino nacional, bater continência, porque aí é uma coisa mais, é uma imposição de fato. Então isso é formação, isso é currículo oculto. Então quando está todo mundo uniformizado, vestido do mesmo jeito, penteado do mesmo jeito, calçado do mesmo jeito, aprende do mesmo jeito, fala no mesmo tempo, senta da mesma forma, tudo isso é padronização. E isso nega o sujeito, né? E quem se adequa à metodologia, àquela forma de ensinar, ótimo, né? São aí os condecorados da escola, aluno medalha, turma especial. E quem não se adequa, fracasso escolar. Né? Então são Nem segregados. se adeque, por favor, não atrapalhe quem está se dando bem. Né? Quem está se Aí dando tem bem. Assim, porque se você não fracassa, mas que você também não atrapalha, ok, deixa ele é tão bonzinho, ele fica ali no cantinho, não atrapalha ninguém. Isso. Então, assim, ele visibiliza ainda mais um sujeito que já vem dessa invisibilidade social mesmo, né? Claro. E aí, só dessa sua fala aqui da formação, Ângelo, eu estava lembrando aqui, da época que eu fiz pedagogia, que nem faz tanto tempo, eu concluí o curso em 2011, a gente, para poder, na época, né, para poder estudar alguma coisa de educação especial, a gente tinha que ir, se eu tivesse interesse em estudar alguma coisa da educação especial. Então, eram algumas disciplinas optativas. E aí eu sei que hoje não é mais assim, existe a disciplina de educação especial obrigatória, no entanto, não existe o diálogo entre as disciplinas. Então, quando você, em geral, né, não posso dizer que é sempre assim, mas quando você vai estudar o ensino de matemática, o ensino de geografia, os professores universitários ainda trabalham como se quando o aluno fosse para a sala de aula, o estudante de pedagogia fosse assim na sala de aula, ele ia dizer assim, você vai ensinar para uma turma homogênea. E não considera ainda no processo de formação a heterogeneidade. Ela só é considerada quando a gente vai fazer as disciplinas que discutem educação especial ou práticas pedagógicas inclusivas. Então, assim, é muito difícil. Eu não estou validando o discurso desse professor, mas também é muito difícil para um professor, nessa perspectiva de formação, chegar na escola, adentrar a escola, se deparar com esses estudantes, com essa heterogeneidade, e dizer assim, ok, vamos lá, tá tudo bem. Né? E aí, assim, dentro de uma formação social do sujeito... Ele chega na escola, Lili, e a escola reforça tudo isso, reforça os padrões. Porque tem os indicadores da educação, tem modus operandi, tem modo de ensinar, né? E aí eu lembro do Maurício Tardif, da Selma Garrido Pimenta, do Antônio Nova, quando fala dos saberes que constituem a formação do professor, né? E aí, mais precisamente, o Tardif, ele fala dos saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais, né? E aí, ele se apropria desse conjunto de informações, das disciplinas nos bancos da faculdade, né? Disciplinas que são encaixotadas, né? Que são fragmentadas e que não dialogam, muitas vezes, e chega na escola e aí ele tem saberes que são construídos no chão da escola, que aí ele chama de saberes disciplinares, né? E que reforça tudo isso, que reforça essa separação. É o professor da educação especial, é o aluno da educação especial, e ele não entende que... É o aluno da inclusão, que muitas vezes nem nome tem na escola, né, Fonseca? Exatamente. Ângelo, muitas vezes você já fala assim, cadê o aluno? Cadê o aluno? Qual? Aquele da inclusão? Ou então aquele da professora fulana, que era a professora do AE. Então, eu já tive experiência de estar em algumas escolas em que as pessoas, a professora de sala de aula, não sabia o nome do estudante dela, né? Quer dizer, era o aluno... É o não sujeito, é o não lugar. Isso, exato. Né? E aí, voltando agora, a gente falou da educação especial, o que é a educação especial? E o que é a educação inclusiva, né? Sim. A educação inclusiva é uma proposta escolar, e aí eu escrevi isso,
é uma proposta escolar voltada à democratização da escolarização que respeita a diversidade humana, né? Então, é uma proposta escolar que se volta para a democratização, que respeita o direito do sujeito ser quem ele é, né? E, a partir disso, cria um conjunto de estratégias, de formas de ensinar, de meios, de recursos para ofertar os saberes historicamente sistematizados pela humanidade a todos os alunos, indistintamente. Então, essa escola que respeita o ser humano na sua singularidade, ela se contrapõe a uma educação que se volta a atender o projeto do capital, né? A uma adaptação do sujeito ao status quo, né? Ou seja, essa escola inclusiva, ela se contrapõe a esse modelo padronizador que atende aos ditames tão somente do capital, da indústria, voltado para a acumulação do lucro, né? Uma adaptação ao status quo. Então, a escola que não é inclusiva, ela adapta o sujeito ao status quo. Está precisando de mão de obra? Vamos formar mão de obra. Quem não é capaz de produzir está fora, está segregado, né? Ou seja, de certo modo, um darwinismo social, gente. Né? É a lei, o quê? É como se fosse uma seleção, nada natural. Porque não é natural. Né? Alguns sujeitos, o Gessé Souza, ele até fala, é sociólogo, algumas pessoas chegam na escola como campeãs. Porque as condições não são as mesmas. Chegam com uma boa alimentação, chegam com pais que leem com os filhos, que ensina, que discute, que tem tempo. Então, os filhos dos trabalhadores, aí de uma forma geral, grande parte não tem essa condição. A minha irmã ensinou... Não consegue nem conviver com os pais, né? Quase não consegue, porque os pais estão trabalhando. Exatamente. Às vezes não tem o que comer, né? Quantas vezes a minha irmã, que ela ensinou primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, acho que quinto ano. E ela ensinava na escola que era próximo de um assentamento, né? E aí, muitas vezes, chegava aluno e ela via o aluno de cabeça baixa, passando mal. E aí, claro que ela não ia expor, né? Ela chegava e conversava o que era. O aluno não tinha comido, não tinha se alimentado, né? Então, é uma escola que se contrapõe a esse processo, né? A manutenção do status quo. Então, ela está ligada, a educação inclusiva está ligada a um projeto societário que forma para a revolução do ser. O que é que eu chamo de revolução do ser, né? É esse direito do sujeito se apresentar da forma que ele é, né? Se ele tem uma deficiência física, se ele tem uma deficiência intelectual, né? E que mais do que isso, né? Oferece ao sujeito as condições para que ele passe desse ser que é biológico rumo ao ser social. E o conhecimento, a apropriação do conhecimento nos dá essa possibilidade, né? De nos modificarmos. Está aí Vygotsky, está aí Leontiev, que fala isso. A gente passa a adquirir características, o processo de hominização, né? A partir da apropriação da cultura, das trocas, né? Os saberes historicamente sistematizados pela humanidade, né? Então, essa escola, ela luta para ofertar a esse aluno esse conhecimento, esse acervo cultural. O professor Newton Duarte, ele até fala, né, que quando a escola oferece simplesmente ela oferece os conteúdos nas suas formas mais desenvolvidas, isso faz da escola uma instituição socialista em si. Porque isso, meu amor, isso é fogo na mão dos trabalhadores. Né? Já pensou os trabalhadores adquirindo esse conhecimento, como isso não vai ser bombástico, né? Como a gente não vai conseguir mudar a realidade. A gente sabe que a educação sozinha, né, ela não vai mudar o mundo, mas toda mudança passa pela educação. Né? Então, quando a escola Eu hoje para divulgar a live, Ângela, eu fiquei pensando, qual é a música que eu vou colocar? Na abertura eu coloquei também, mas acho que não deu para ouvir direito.
E aí eu coloquei aquela do Raul, que é uma música que me motivou muito durante a tese, né? Que é que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter Ambulante. aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas é essa possibilidade que eu acho que a gente precisa levar ao professor. Uma pessoa comentou aqui com a gente da importância da formação continuada, né? Sim, E sim. eu acho que, assim, como a gente estava mostrando que a Eu vou formação falar inicial ainda sobre. é essa formação inicial ainda é distante dessa realidade, talvez essa mudança que você está trazendo, que vai dar nessa revolução do ser, mas que essa revolução do ser ele não constrói sozinho, ele vai precisar dessa sociedade na qual ele faz, da qual ele faz parte, né? É uma Claro. construção coletiva Isso não é também. dado, né, Lili? Nenhum Não é governo vai dado. chegar, nenhum governo vai chegar e vai dizer assim, tá aqui um outro modo de sociabilidade, uma escola que é Não. aqui está do lado do trabalhador. Não, isso vai ser por luta. É uma Por construção luta. nossa, né? Isso. Então, essa Coletiva, eu acho que é escola isso que é é uma importante, construção né? coletiva. Coletiva. Então, em tempos de ultraconservadorismo e ultraindividualismo, nós estamos aqui falando de uma educação coletiva, que é feita por muitas mãos, né? Que Sim. é feita democraticamente. Então, mais um princípio da educação inclusiva. A educação inclusiva ela é coletiva. Ela não se coaduna com a educação individualizada, particularizada, competitiva, né? É a educação que se faz de mãos dadas. A luta da educação inclusiva é a luta por uma escola pública estatal. E aí, eu acho que a gente é um grande demarcador, né, da escola inclusiva, do pensamento da inclusão, é se posicionar por uma escola pública de qualidade, uma escola para os trabalhadores, né? E porque a gente tem a educação como um direito. A gente não está falando contra a escola particular, mas a gente fala da escola dos trabalhadores porque a escola pública que é dada como um direito para todos, um direito inalienável que não é mercadoria. E Sim. a luta da classe trabalhadora, né? A gente precisa atrelar a educação inclusiva à luta da classe trabalhadora. Não dá mais para a gente pensar um modelo de educação inclusiva a partir dessa sociabilidade que a gente tem aí, que segrega essa sociabilidade que pensa nas classes especiais. Eu sou oponente do meu colega. Não, porque a educação inclusiva ela pensa no ensino colaborativo. Eu não sei algumas coisas e eu vou trocar, né? Mas eu sei outras, eu posso trocar com o meu colega. Então a educação... Ui. Valha-me Deus! Então, Realidade da live. a educação inclusiva, ela se coaduna com outras pautas. Com a pauta da mulher, com a pauta do negro, a pauta LGBT. É uma coisa, Lili, que eu vim me incomodando, né, há um bom tempo, de se a gente pensa numa escola colaborativa, a inclusão escolar ela precisa, essa pauta, para se fortalecer, ela precisa se reconhecer em outras lutas. Na luta dos trabalhadores, na luta das pessoas negras. Até porque Claro. as pessoas com deficiência que estão fadadas a essas condições precárias, elas, em sua maioria, são pobres, são periféricas, né? Muitas vezes Vivenciam a exclusão também, né? vivenciam, e aí é a margem da margem. Muitas vezes A a margem da mulher, margem. né, é abandonada quando o pai sabe que a mãe tem um filho com deficiência, abandona. Sim, E aí abandona. fica aquela mulher sozinha. Ou seja, então a gente precisa articular essa pauta. A gente está vendo aí uma história de reformulação da política, mas a gente precisa ter muito cuidado com essa reformulação da política de inclusão, tá? Porque a escola que a gente defende é uma escola para os trabalhadores que se contrapõe a uma lógica individualista, que se contrapõe a essa educação para uma minoria, se contrapõe à qualidade do ensino só para alguns, que se contrapõe uma forma única de ensinar. Então, é uma escola que tem a ver com luta de classe também, né? Então, a educação inclusiva, ela predispõe uma oferta comum que respeita as singularidades do sujeito. E aí eu fecho
a ideia de educação inclusiva que a gente defende. É uma escola que oferta, que predispõe uma oferta comum, mas que respeita a singularidade. Então, se eu não garantir o direito de aprendizagem do sujeito, não é inclusão. Eu posso estar na escola muito bem socializado, sendo garotinho propaganda da escola, que gosta muito de colocar o aluno com síndrome de Down, né? O aluno negro, para ser o garotinho propaganda da escola, e muitas vezes se apropria dessa pauta. Tenhamos cuidado, porque a burguesia é traiçoeira, viu? Olha, quando houve a Revolução Burguesa, né? Ela se apropria da luta dos trabalhadores. E aí, só que depois ela assume o poder e, só chinela dos trabalhadores, né? Então, tenhamos muito cuidado nesse sentido aí. Então, e eu acho também, Ângelo, que aí, assim, dentro de tudo que você tem falado, veja como vem mais uma vez, assim, a fragilidade da formação política do professor. Um professor que ele não entende o seu papel nesse processo de garantia de direito, né? Nessa questão dele achar, dele reproduzir esse discurso capitalista, né? Se ele é bom, ele vai à frente, quem não é, vai ficar ali para qualquer coisa, vai ficar mediano. Ou então diz assim, eu preciso dos inteligentes para o exercício de alguma atividade, e quem não conseguir vai para a atividade braçal. Então, a gente, como professor, a gente precisa também, eu acho que fugir disso que você fala, de não ser uma formação voltada apenas para as estratégias. O que é que eu faço? Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Longe disso. É preciso que a gente entenda o nosso papel político dentro da escola. Sim. Né? E aí a educação inclusiva, ela vê o sujeito antes da deficiência. Por quê? Porque esse sistema padronizador olha para o sujeito de uma forma genérica. São os alunos da comunidade X. Então, eu não sou o Ângelo, eu sou aluno da comunidade X. Né? São os alunos da educação especial. É o meu DI, é o meu DA. Né? E aí, essa genericidade suplanta a singularidade do sujeito. Então, a educação inclusiva, ela parte do potencial do sujeito. É por isso que a questão do laudo, muitas vezes, ela é um fator de segregação, é mais um rótulo. Eu encontrei uma mãe... Reproduz o estigma, né, Ângela? Reproduz o estigma. Então, o rótulo chega primeiro. E muitas vezes é uma forma de lavar as mãos. Não, eu não busquei outra estratégia. Ele não aprendeu porque ele tem deficiência intelectual. E eu nem me dei o trabalho de buscar uma estratégia. E aí, eu vi, conversando com uma pessoa no metrô, porque eu falo horrores. Ninguém percebe, Ângelo, sério? Eu conheci uma mãe, eu conversando, saí da UFC e eu fui pegar o metrô, né? E essa mãe dizendo que a filha dela, ela tem uma deficiência, só que os médicos não conseguiram chegar a um diagnóstico para aquela aluna. Não conseguiram chegar a um diagnóstico. E portanto, ela não podia. E na escola comum, na sala comum, ela era vista como alguém que tinha uma deficiência. Né? Então, ela era vista como alguém que tem deficiência, mas não legitimava isso, porque não tinha um laudo. E ela não podia participar do AEE. Então, o quanto... Ela disse que nessa história passaram-se anos e a filha dela, ela disse que é uma revolta que ela tem enquanto mãe, porque a filha dela deixou de se beneficiar desse conjunto de instrumentos do AEE, né, desses recursos que poderiam estar apoiando a aluna na sua construção. Uma série de outras coisas pela falta do laudo. E, gente, o laudo, isso é inclusão, gente. O laudo, ele pode até ser importante para a classe médica. Mas a título do professor, o laudo ele pode até ser uma informação a mais. A gente não nega. E até porque a gente tem, muitas vezes,
a matrícula no AE, a escola vai receber dobrado e precisa dessa documentação, ou então o aluno estuda numa escola e no contraturno faz o AE numa outra escola. Então, é importante nesse sentido aí. Mas, a título de ensino, isso não importa. O que o professor precisa observar, Lili, é a situação de aprendizagem do aluno. Né? Conhecer o meu aluno, conhecer né? o aluno, Onde é que ele fazer tá, o que a gente o chama é de que ele avaliação precisa. diagnóstica. Avaliação diagnóstica. Entender o E que aí, aquele lembrando que a aluno... avaliação diagnóstica não quer dizer 4 palavrinhas em uma frase. Isso não é a única coisa que a gente De tem na jeito escola para nenhum. avaliar. Saber Né? o que esse aluno consegue fazer sozinho, com autonomia, com independência. Saber o que ele consegue fazer com a mediação. Olha, o professor provocando ali ao lado, apoiando, né? Ou então um colega mais que tem um conhecimento maior naquela área, sob a supervisão do professor, porque isso também não é feito de qualquer jeito, né? Sim. Porque a ação do professor é uma ação direta e intencional, né? Intencional. Então, o que ele consegue fazer com esse apoio e o que ele não consegue fazer, que aí eu vou perseguir, criar estratégia para que aquele aluno consiga se apropriar daqueles conteúdos. Então, é isso que vai importar, independente do laudo que ele tenha. Lá em Maranguape, aconteceu um caso que o médico disse, olha, até a professora Dedé era professora dessa aluna. E o médico disse assim, para a mãe da aluna, olha, ela disse para o médico, eu vou matricular minha filha. O que o senhor acha? O médico disse assim, minha senhora, sua filha tem deficiência intelectual. Ela não vai aprender, não. A senhora cuide da sua filha, leve ela para passear, mas aprender ela não vai, porque ela tem uma deficiência aqui, ó. É uma deficiência intelectual. E aí a professora, muito espivitada, ela disse assim, olha, traga sua filha e matricule sua filha, porque do quadro clínico entende o médico, mas da aprendizagem entendemos nós, professores. Traga sua filha. Muito bem, E a mãe chorando, Dedé. pois é, a mãe chorando, matriculou a aluna, né? E aí ela passou um ano, a aluna produzindo, criando, construindo, e a mãe colecionando as atividades da criança. E a aluna conseguindo realizar, conseguindo fazer atividades, conseguindo progredir, conseguindo aprender. E no final do ano a mãe chegou com um portfólio da aluna dizendo para Dedé que ia esfregar na cara do médico. Porque ele disse que a criança não ia aprender. Ou seja, o conhecimento nos transforma. A gente não precisa ter um prognóstico de incapaz, né? Incapacitante. Não precisa. Porque o conhecimento nos modifica. A cada aprendizagem, há modificações, inclusive anatomofuncionais. Tá aí o Vygotsky, né, que já pesquisou na defectologia, o Leontiev, né, desenvolvimento do psiquismo, ele fala naquela obra, né, a natureza da atividade modela a base da materialidade. Ou seja, nós nos modificamos a cada aprendizagem. Sim. Mas aí Né? isso, não, assim, professor, só para a gente ver aqui, a gente está quase no fim da live. Né? O tempo no Instagram voa, e quando o papo é bom, voa mais rápido ainda. Aí eu não sei o que é que você acha. Você acha que a gente faltava para poder conversar um pouco mais? O que é que o pessoal acha? A gente fica mais um pouquinho. Vamos ouvir a galera, né? O que a galera diz. Mas aí assim também, sabe, Ângelo? Eu acho que é importante deixar muito claro, porque algumas pessoas comentaram, né, da exigência do laudo muito mais para poder para comprovar a questão das notas, as questões da avaliação externa, que infelizmente ela foi para um nível completamente diferente do que eu acho que era a proposta, né? De carimbar os sujeitos. Eu já vi coisas que eu acho absurdas, do tipo,
num quadro expondo quem é vermelho, quem é verde, gente, qual a importância disso para a criança? A Ou então competição, ainda, lógica isso, né? capitalista. E aí colocar o tempo todo, assim, como a criança que tem a deficiência intelectual, como ela nunca vai ser capaz de conseguir. E aí o pior, ela abandona esse sujeito da própria sorte. Então, se é um sujeito que, de algum modo, pode exigir desse professor um pouco mais de atenção, e o professor faz justamente o caminho inverso, abandona, aí como é que ele vai dizer assim, ele reprovou porque ele tem deficiência intelectual. E você, como sujeito, nesse processo de É, aprendizagem dele? Né? então, Como é que você pode assumir essa responsabilidade também? exatamente, porque, como Vygotsky fala, né, o desenvolvimento das funções mentais superiores se dá por essa relação, né, por essa disponibilização dos signos. Né? Então, quando o aluno se apropria do conhecimento, ele dá saltos qualitativos na sua aprendizagem. Então, se o professor Claro. cria uma forma diferente para ensinar aquele mesmo conteúdo, aquele aluno, ao se apropriar, é modificado. Está aí a neuroplasticidade, que já diz a mesma coisa. A Então, potência, né, do a cérebro, desde que neuroplasticidade seja... diz que quando áreas do nosso cérebro são lesionadas, a partir do estímulo, as células neurológicas adjacentes passam a desempenhar aquela função. Ei, Então, Ângela, há uma vamos fazer aqui porque modificação. vai cair. Eu não queria cortar a tua fala. A gente desliga e a gente volta, pode ser? Tá, jóia, a gente Para a gente volta. conversar mais um pouquinho para a gente encerrar. Tá.